Bom dia, gente. Estou aqui hoje para falar diretamente com vocês aí, os alunos do terceiro ano, e hoje nós iremos dar uma olhadinha no artigo de opinião. O que na verdade é o artigo de opinião? É dos gêneros textuais mais comuns, né? Mais utilizado no nosso cotidiano, nas nossas cidades. Aí o que acontece? Normalmente eles são veiculados em jornais de grande opinião, né? Jornais, blogs, revistas. Então, agora, ele é um tipo de texto que é basicamente de opinião, né? Ele utiliza argumentos, ele vai mostrar sempre o ponto de vista sobre algum assunto que seja importante dentro da sociedade. Não é isso? Agora, ele é interessante porque ele justamente vai formar, de certa forma, opiniões, né? Porque ele vai colocar ali o ponto de vista daquele que está escrevendo. Aí o que acontece? Eu tenho que ficar atenta porque em alguns vestibulares, não todos, porque a gente sabe que normalmente a grande maioria é a dissertação argumentativa, mas em algumas universidades eles pedem no vestibular para que você faça um artigo de opinião. Tá certo? Então tem que ficar atento. Vamos dar uma olhadinha nas características desse artigo de opinião. Vamos lá? Olha só. Ele vai depender sempre um ponto de vista sobre determinado assunto. Aí, a estrutura básica dele é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução eu vou colocar a ideia principal. No desenvolvimento eu vou colocar os argumentos e contra-argumentos. E na conclusão eu vou confirmar, né? Fazer a confirmação da ideia principal do meu tema, tá certo? Aí o que acontece? Neste caso, diferentemente da dissertação argumentativa, nele eu poderei utilizar a primeira pessoa e poderei também utilizar a terceira pessoa. Agora, não confundam isso, tá? A dissertação argumentativa eu só posso utilizar a terceira pessoa, tá? O artigo de opinião eu posso utilizar os dois. Então fica atento e fica aí a dica também para vocês, tá certo? Então, vamos um pouquinho mais adiante aqui, ó. Observe o slide 4, artigo de opinião, né? No texto dissertativo argumentativo, o efeito buscado é a persuasão ou convencimento. Olha só, eu tenho que utilizar argumentos convincentes para fazer com que aquela pessoa pense ou aceite aquilo que eu estou falando. Tá certo? No mínimo aceitar. Então eu tenho que ser realmente convincente, eu tenho que estar sabendo o que eu estou falando. Aí a estrutura, como eu falei para vocês, é a introdução com a tese. O que é a tese? A tese é o assunto que eu vou abordar, é a parte mais importante que tem ali dentro. Vocês viram na apostila que tem um exercício justamente para que vocês descubram a tese dentro de cada parágrafo introdutório das redações que estão lá. Então, é isso aí. A tese é justamente o ponto mais importante, é o ponto de vista ali dentro. Aí vai ter o desenvolvimento com os argumentos e a conclusão, tá certo? Aí vamos ver cada um passo a passo. Introdução com tese. Olhem, os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. E, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, né? Então, isso que é a minha tese. Olha aqui, desenvolvimento com argumentação. Olha só, gente, para fazer um bom artigo de opinião, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar lendo e estar a par das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, isso é importante. Agora, eu vou ter que defender esse tema, que provavelmente é algo da sociedade, que é algo polêmico, tá certo? Então, eu vou ter que pegar ali aquilo que eu acredito também, tá certo? É preciso também sustentar com argumentos plausíveis e aceitáveis, tá certo? Então, precisa estar atento com isso, tá certo, gente? Aí, olha só. Aí eu coloquei mais embaixo, né? Como eu posso começar a fazer esse desenvolvimento? Olha só. Eu posso. É claro que existem várias formas. Continuando isso, eu só coloquei 4, mas tem muitas outras formas de início do meu parágrafo. O que eu vou defender, como eu vou defender. Então, a primeira que eu coloquei foi argumento por evidência. Então, olha só o que é isso. É justamente aquelas evidências, aquelas coisas que acontecem no dia a dia que a gente consegue perceber. Por exemplo, eu poderia falar do sistema de saúde, que está com grande deficiência, na verdade sempre esteve, e eu, por meio de evidências, eu vou colocar aquilo dali. Uma quantidade enorme de filas, então eu vou começar a defender aquilo dali, tá certo? Defender que eu falo é criar argumentos justamente para que eu possa chegar ao término da minha redação e bem,
tá certo? Do meu artigo de opinião, tá certo? Aí a segunda, o argumento por comparação. Então, neste caso, eu vou levar em conta a semelhança que são evidenciada pelos dados. Aí eu tenho que também ter bastante cuidado. Eu preciso comparar alguma coisa a outra, tá certo? Por exemplo, eu quero falar sobre o sistema de saúde, então eu vou fazer uma comparação em relação ao sistema de saúde dos Estados Unidos se eu tiver informação suficiente sobre isso, tá certo? Então, posso fazer essa defesa. Olha aqui o terceiro, deixa eu passar um pouquinho mais. Olha só, argumento de autoridades. Então, eu posso utilizar falas de estudiosos, de pessoas que são entendidas do assunto, de instituições que sejam bem conceituadas, universidades, por exemplo, o FRJ, o UERJ, o UF, né? Que tem pessoas ali capazes de fazer isso direitinho. Então eu vou usar argumentos dessas autoridades, tá certo? Ou ainda argumento por exemplificação. Eu também posso exemplificar, dar exemplos que aí eles vai ser por si só, eles já vão falar o suficiente para justificar aquilo que eu estou defendendo, tá certo? Tudo bem até aí? Então aí, ó, na conclusão de um artigo de opinião, eu vou apresentar a síntese do meu desenvolvimento do texto e em seguida eu vou reiterar a minha tese com os argumentos ali, tá certo? Então, olha só, eu tenho que tomar cuidado na conclusão. Em alguns casos eu posso deixar até fazer uma pergunta, de certa forma até retórica, para que as pessoas passem a refletir sobre aquele assunto, tá certo? Aí como é que eu vou planejar o meu artigo de opinião? Lembrando que eu posso utilizar a primeira pessoa ou a segunda pessoa, a terceira pessoa que não tem qualquer tipo de problema, tá certo? Então, a melhor forma de começar o artigo de opinião, antes de tudo, é justamente planejar. Então, preciso planejar. E como é que eu vou planejar isso? A primeira coisa é fazer uma boa leitura sobre aquele assunto. Então, o hábito leva à perfeição. Então, eu vou precisar estar sempre observando o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, lendo jornal, assistindo a televisão. Então, para que eu possa fazer um bom texto, tá certo? Então, olha só, esse texto ele deve ser basicamente organizado, deve ter uma organização das ideias, tá certo? Que vão ser desenvolvidas ali dentro. Então, eu vou ter fundamentos da argumentação e eu vou ter também a organização lógica desse meu texto. Eu não posso colocar de qualquer forma, não pode ter incoerência dentro dele ou inconsistências, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho que lembrar também uma coisa bem importante, que é o seguinte, na hora que eu for escrever o meu texto, eu posso sim colocar exemplos, mas todas as coisas que eu colocar, eu preciso dizer de onde eu tirei a fonte para ter uma informação certinha, justamente neste aqui, olhem só, nesses argumentos, argumentos de autoridades, né? E esse principalmente argumentos por exemplificação. Então eu tenho que ter cuidado com esse tipo de texto. No finalzinho dos slides, que tem os slides aí, eu coloquei um modelo. Eu tentei buscar um bem pequenininho para que vocês entendam de forma bem fácil. Mas de qualquer forma, não está dando para enxergar aqui, eu acredito que não. Mas de qualquer forma, eu vou deixar os slides para que vocês possam acompanhar tudo direito, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham conseguido entender um pouco, que eu tenha sido clara, apesar de ser algo meio curto e rápido. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.